A obra começa com o protagonista perguntando se você consegue ver todos esses olhares nojentos, esses gestos hipócritas. E aparece esse velho barbudo aqui chamando um tal de Kang Woo-seon de pedaço de merda, dizendo que hoje é o dia em que ele finalmente pagará o preço pelos erros dele. E o protagonista tá em cima dessa árvore enquanto tem um tanto de gente ali embaixo caçando ele. E o protagonista pergunta a ele se o seu pecado é realmente o ato de desrespeito, enquanto ele diz que essas pessoas realmente são um povo nojento. Mas o velho irritado fala com o protagonista, chamando ele de canalha arrogante e perguntando como que ele pode ser tão descarado. E ainda diz que ele matou o irmão do mestre dele, que se chama Zhao Yang. Esse velho é o ancião da seita Ryuan-shi, alguma coisa assim. O nome dele é Go Yuzang. Meu Deus, o nome complicado, é Go Yuzang. Que ele pergunta ao protagonista se existe pecado maior do que esse, no caso, matar o irmão do mestre dele. E ainda fala que o protagonista não é melhor do que uma besta. Então o prota responde dizendo que se esse for o caso, ele pede ao velho deixar que ele pergunte mais uma vez se a morte dele é realmente o que esse velho quer, ou essa escritura que está nas mãos dele. E do nada um cara aleatório fala: essa é a escritura da, entre parênteses, sabedoria secreta do mestre. Por que não pode ser secreta? Por que tem que ser secreto? Ó, eu já militando aqui. Mas enfim, com isso o protagonista tira a conclusão de que parece que ele estava certo. Na verdade eles só querem o livro dele. E quando ele joga esse mesmo livro pra cima, o velho irritado pergunta o que ele tá fazendo. Então o prota, com um sorriso meio maléfico ali, fala: deixe-me experimentar essa técnica de dança com espadas. E ele usa essa técnica no livro, rasgando todas as folhas ali, vai voando tudo. E todo mundo ali, como se estivesse hipnotizado, vai atrás dessas folhas falando: é a escritura. Todo mundo tá possuído, parece, falando que tem que pegá-la. E eles ficam brigando entre si, falando: a escritura é minha, enquanto o protagonista tá massacrando todo mundo. Sem perceber, eles estão sendo decapitados e gritando de dor. Então o protagonista, todo endemoniado, fala: veja, isso é tudo que você quer, certo? Enquanto ele vai montando uma pilha de corpos ali, matando todo mundo, um por um, até que tudo acaba, só vê sangue, folha e espada no chão. Então a cena muda pra o que parece que é umas memórias passadas do protagonista. Tem 3 pessoas, não, na verdade só tem ele e provavelmente o mestre dele ali, que estão jogando algum tipo de jogo ali, eu não sei que jogo que é esse. E o protagonista percebe que aqueles corvos que estavam vigiando ele saem voando e por algum motivo ele larga sua espada que cai no chão, até que o seu mestre chama pelo protagonista e pergunta se ele realmente está cansado. Esse mestre, o nome dele é Kang Yu-seon e ele é nomeado como Deus da Espada. Mas o protagonista, ele responde: não estou, mestre. E esse é o protagonista com 16 anos e de novo o nome dele é Kang Woo-seon. E ele diz ao seu mestre que, a propósito, esse jogo acabou. E o mestre pergunta ao protagonista que movimento que ele faria em seguida. E o prota, todo geniozinho ali, fala que se ele estivesse na posição da Pedra Negra, teria atacado esse lugar dirigido pelos 2 lados ao mesmo tempo. Como a Pedra Branca não pode defender ambos, deve haver uma maneira de chegar a um dos lados. Então o mestre fala com o protagonista falando: e se ele não conseguir encontrar o caminho dele? Mas claro que não é sobre o jogo, é sobre a vida do protagonista. E além de não encontrar o caminho dele, simplesmente ele seguir o caminho do oponente dele. Não, tô achando que é sobre o jogo mesmo. Mas o protagonista responde ao seu mestre dizendo que fazer isso nunca levará a uma vitória. Mas o mestre diz a ele que ele pode ir como ele quiser. Isso é o que significa viver. E o prota, assustado, pergunta: mestre? Então depois, já de noite, ele tá andando na floresta ali. Ele tá pensando que não importa o que ele pense sobre isso, há muitas coisas estranhas a respeito. É estranho que seu mestre tenha designado uma missão de guarda pra ele, alguém que não tenha devida habilidade marcial. E também de repente deu férias aos empregados. O prota olha uma espécie de papel ali, deve ser os papéis da missão, e ele pergunta: será que é mesmo uma missão? E ele se lembra de quando o seu mestre estava dando essa missão pra ele, dizendo que é pra ele pegar isso e ir pra montanha adulta. E em seguida haverá uma mensagem do senhor Ryunro. Mas o prota, ainda confuso, pergunta ao seu mestre o que é isso. E ele fica quietinho por um tempo, mas responde que não é nada, é apenas um assunto urgente e ele não pode ir lá sozinho. E o Jong Yeon está fora, então ele é o único ali que resta. Mas o prota tenta teimar falando: mas seu mestre diz pra ele não se preocupar com ele, pois o irmão mais velho dele voltará logo de qualquer forma. Então já de noite o protagonista tá se despedindo do seu mestre, ainda nervoso. Até porque olha o jeito que seu mestre está, pensativo. Mas mesmo assim ele vira as costas, mesmo com medo do que tá acontecendo. Mas por algum motivo ele para de novo e volta falando pro seu mestre que se ele estivesse no lugar dele já teria desistido
desistido desse jogo há muito tempo. E seu mestre simplesmente dá um sorriso ali mesmo. Então, voltando pro agora, ele tá pensando que vai dar tudo certo. Porque quem no mundo Murin se atreveria a prejudicar o seu mestre? E além de que seu irmão mais velho também voltará em breve. Então ele pensa, vamos parar de nos preocupar com coisas inúteis. Mas ele não conseguiu, então voltou correndo até seu mestre, pensando que isso é muito suspeito para ser considerado apenas uma coincidência. Seu mestre geralmente não o deixava nem mesmo sair de casa para caminhar. De jeito nenhum, mandaria sozinho uma viagem de pelo menos 100 km. Então, chegando perto de onde ele mora, do nada aparece alguém atrás dele, que simplesmente tampa a boca dele e sequestra ele, mas é o seu irmão mais velho. E o protagonista olha para trás, vendo ele, e fica até feliz, mas ele fala pro protagonista ficar quieto. O nome dele é Jong Yeon, ele tem o título de Flor de Ameixa Guerreiro Puro. E de novo ele pega o protagonista no colo, falando pra ele ficar quieto, não fazer nenhum barulho. Então ele tampa a sua boca e o seu irmão começa a pular muito rápido pelos lugares. E quando eles chegam ao teto, o seu irmão fala que ele deve ficar tão quieto quanto um rato. Então o prota responde que ele entendeu. E os dois ficam vigiando o lugar onde seu mestre tá. E os dois escutam alguém dizendo que não queria ter que ir tão longe. E o protagonista fica confuso. Tem alguém ali além de seu mestre e esse cara tá dizendo que é apenas uma interpretação das escrituras. E não há motivo pra ele ser tão ganancioso com isso. Mas o mestre do protagonista diz que mesmo que ele a tenha, ele nunca seria capaz de compreender isso. Mas ele simplesmente toma um ataque desse outro cara. E o protagonista fica nervoso, gritando pelo seu mestre, mas seu irmão tampa a boca dele, falando que disse pra ele ficar quieto e não se mexer. Esse outro cara que atacou o mestre do protagonista pergunta a ele como que ele se atreve. E o mestre do protagonista tá só ali quieto. E ainda diz pra esse outro cara que ele nunca vai, mas ele não consegue terminar de falar. Então esse outro cara fala que, bem, nesse caso, ele mesmo a encontrará. Então ele simplesmente some ali do lugar. E o irmão do protagonista ainda tá tentando fazer ele ficar quieto ali, até que o prota ele fica mais assustado ainda. Até que ele fica sem ar, então o seu irmão fala pra ele focar a energia dele no Daitian dele e imaginar o que é circulando no corpo dele. E o protagonista tá se perguntando ali no seu pensamento o que é essa sensação, seu estômago está se revirando demais. Então em voz alta ele pergunta ao seu irmão se aquele cara se foi, só que o seu irmão responde que não, até porque tem alguma coisa chegando perto deles. E o irmão do protagonista percebe, dizendo que tem alguém vindo. É alguém chamado de Dark Butterfly Shadow. Provavelmente esse grupo desses caras que estão chegando perto, que vão até onde o mestre do protagonista tá. E o prota, vendo isso, pergunta quem são eles. E essas criaturas na frente do mestre fica perguntando o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, e dizendo, você parece muito colorido. E ficam repetindo essa mesma coisa, como se um falasse uma palavra, uma frase, e os outros repetissem. E esses dois caras estranhão aqui aparecem também perguntando como que o deus da espada acabou assim. Esses são o líder do esquadrão de assassinos gêmeos da Dark Butterfly Shadow. O nome de um é Shoa Yong e o outro é Yu Yong. E um deles pergunta se primeiro ele deveria procurar o livro ou levar a vida do mestre. E o outro pergunta, vamos arrancar o olho esquerdo primeiro? Ou vamos cortar a mão esquerda primeiro? E ficam com esse sorriso sádico deles. Até que um deles fala, então você deu o livro ao seu discípulo. E o mestre fica assustado, porque provavelmente ele pensou que ninguém perceberia. Então um deles pergunta se o mestre deu ao mais velho, ou o outro pergunta se ele deu ao mais novo. E o protagonista junto com seu irmão fica lá vendo, um perguntando se foi o mais velho e o outro perguntando se foi o mais jovem. E o protagonista tá todo irritado, pensando de jeito nenhum. Até que seu irmão mais velho pergunta se o mestre deu alguma coisa pra ele. E ele responde que sim. O mestre deu a ele essa escritura e o disse pra ir para a montanha adulta. E o prota pensa que essa é a sabedoria secreta do mestre. E o seu irmão mais velho pensa que essa era a situação com a qual ele se preocupava. Se tudo isso é por causa disso. Então ele olha sério o protagonista e fica meio nervoso ali. E diz em voz alta que de agora em diante, o protagonista deve se lembrar claramente do que ele vai dizer. E ele agora vai descer pra salvar o mestre. Mas o prota grita falando que ele também vai fazer isso, só que seu irmão fala que não. E diz que ele tem algo pra fazer. E o prota pergunta o que? Seu irmão diz que é pra ele memorizar todo o conteúdo dessa escritura. E o protagonista nervoso pergunta o que? Enquanto ele se pergunta no seu pensamento o que salvar o mestre tem a ver com memorizar essa escritura. E seu irmão mais velho pergunta a ele quanto tempo ele levaria pra memorizar. E é pra ele se apressar e responder logo. E o prota diz que cerca de
30 minutos. Então seu irmão feliz toca a cabeça dele e diz que isso é o suficiente. Então ele toca o braço do protagonista e diz a palavra escutar. Enquanto ele tá pensando, me desculpe, Unzeon, estou colocando um fardo muito pesado sobre você. Isso enquanto ele soletra algumas palavras que não dá pra traduzir. Então o protagonista fala irmão sênior, e seu irmão mais velho se despede dele, dizendo que ele sabe que ele consegue. Então ele se vira até os dois e vai salvar o mestre. E tem esses dois mascarados bobeando aqui até que o irmão do protagonista passa por eles. E o bichinho todo sério ajeita a respiração ali e pergunta a esses caras como os que eles se atrevem a causar um tumulto em um lugar como esse. E aqueles dois de antes falam, o irmão mais velho apareceu. Então o irmão do protagonista pergunta ao mestre se ele está bem. Só que o mestre só consegue falar o nome dele e mais nada. Então o irmão do prota pensa que ele não esperava que tivesse sofrido tantos sofrimentos internos. E ele achava que ainda poderia aguentar por 30 minutos, mas parece que a lisão interna dele é pior do que ele esperava. E se pergunta se ele consegue lidar com esses dois sozinho. E quando um deles dá um passo, o irmão do protagonista já sente uma pressão estranha. E um deles pergunta ao irmão do prota se a escritura está com ele, enquanto o outro fala pra ele o dar escritura. E então eles o deixará morrer sem dor. Só que o irmão do protagonista já saca sua espada ali, colocando sua pressão também. E ele diz a palavra Watermoon. E um dos gêmeos diz em voz alta que justamente quando ele estava se sentindo entediado, isso é perfeito. E diz que ele mesmo lutará com o irmão do protagonista. E também saca sua espécie de espada ali, dizendo que o irmão do prota é bom o suficiente pra ele. E o irmão dele, o gêmeo ali, fala, ele é bom o suficiente pra você, cara besta. Então o gêmeo ataca o irmão do protagonista, que ativa a sua técnica espada da lua de água, na primeira forma base, e lança um golpe nele. Só que ele vai desviando de todos os golpes, e diz que é a técnica da espada da lua de água do clã Kong. E pergunta ao irmão do prota se ele deveria experimentar. Então enquanto o irmão do protagonista vai atacando, ele simplesmente vai desviando de um jeito fácil, até que ele consegue atacar, mas o protagonista consegue defender. Ele mal defende, mas defende. Então os dois ficam nessa briga, o irmão do protagonista usa mais força ainda, ao máximo que ele consegue. Isso enquanto o protagonista tá ali lendo o papel e tentando memorizar tudo. E ele pensa que ele sabe que o irmão dele não é alguém que age de forma descuidada, e deve haver um motivo por trás disso. E no seu pensamento ele diz que confia no irmão dele. Mas um dos gêmeos consegue chegar por trás do protagonista e pergunta ao irmão do prota como que ele pode ser considerado um discípulo do deus da espada sendo tão descuidado assim. E o irmão do protagonista parece que tá em maus lençóis ali, tá pensando que aquele espanador ricocheteia em sua espada livremente quando ele o imbui com sua energia interna. E também a poeira por ali deve conter toxinas que podem paralisar os nervos, e ele precisa evitar inalar essa poeira. Então um dos gêmeos ataca o irmão do protagonista de novo, só que parece que ele conseguiu se defender, mas ele tá pensando que, como esperado, a diferença em suas habilidades é muito grande e ele não consegue nem mesmo esquivar ou bloquear. O seu oponente está simplesmente brincando com ele, e essa parede aqui que está intacta simplesmente é destruída com a batalha dos dois. E enquanto um vai atacando, o outro vai defendendo. E assistindo tudo isso, o outro gêmeo lá tá pensando que de fato é uma habilidade impressionante do discípulo do deus da espada. Ele pode se manter firme contra o irmão dele por um longo tempo, mas ele grita o seu irmão que tá batalhando com o irmão do protagonista, mandando ele parar de brincar e terminar logo com isso. Então ele simplesmente diz ok. Já o protagonista fica em uma situação pior ainda, porque o abonador do cara lá enrola no braço dele. E enquanto o gêmeo fala obrigado pelo show, ele puxa o braço do protagonista e termina com isso, cortando o braço dele. Já seu mestre fica desesperado, chamando por ele. Então o gêmeo que tá batalhando com o irmão do prota tenta o irritar, perguntando a ele se agora ele se tornará um espadachim de um braço só. Só que o protagonista simplesmente se levanta, mesmo com um braço a menos. E ele pensa que esse é o resultado de sua escolha. E está tudo bem, ele só perdeu um braço. Ele deve aguentar o máximo que ele conseguir antes de morrer, para que o seu irmão consiga sobreviver. E felizmente, ele ainda pode usar sua mão esquerda. Ele tem que continuar atacando e ganhar tempo. Aguentar e induzir o descuido é a melhor opção agora. E ele ataca o gêmeo de novo, e o gêmeo pergunta a ele se não é desconfortável. Sem o braço direito dele, ele pode ter dificuldade para manter o equilíbrio. Portanto, ele vai cortar o resto do outro braço dele. Mas o irmão do prota tá pensando que apenas dessa vez ele só precisa criar uma abertura. Ele não acredita que tenha que ficar desamparado assim, mas ele
leva um chute na barriga do gêmeo e sai voando. Mas ele tá pensando que ainda não, ele tem que aguentar um pouco mais. E o gêmeo fala que ele tinha um pouco de esperança, já que ele é o discípulo do Deus da Espada. Mas parece que ter o título de discípulo do Deus da Espada é apenas uma falsa reputação. E ele dá as costas dizendo que queria cortar lentamente o resto do braço dele, mas encontrar a escritura é a sua prioridade agora. E a obra diz que claramente as habilidades de Jong-yeon, que é o irmão do protagonista, não estão à altura de um dos gêmeos. No entanto, devido ao espírito QI desesperado de Jong-yeon diante da morte, em um instante ele superou esse gêmeo arrogante. E o outro gêmeo, desesperado pela vida de seu irmão, avisa ele. Já o gêmeo que tá sendo atacado pensa: que merda, baixei minha guarda. Só que o ataque do protagonista provavelmente foi defendido e ele saiu vivo da situação, porém com algum corte. E o irmão dele, o irmão do protagonista, tá pensando que foi muito superficial e isso é uma droga. E o gêmeo que tava parado perguntou ao seu irmão se ele está bem. E o irmão do protagonista é irritado. Ele olha pra baixo e vê esse anel. E ele tá pensando que se não fosse por esse anel lançado pelo outro irmão, ele definitivamente teria infligido um golpe crítico na cintura do gêmeo. Então o que defendeu seu irmão ali chama o protagonista não, chama o irmão do prota de filho da puta e fala que ele vai terminar com isso agora, atacando o irmão do prota. E ele, enquanto tá sendo atacado, tá pensando que se ele for acertado, ele vai morrer e ele tem que evitar isso. Só que uma peça daquele jogo sai voando e acerta o irmão do gêmeo que atacou o protagonista, o irmão do prota no caso. E ele fica ali morrendo de dor, enquanto o outro grita: irmão! A mão do bichinho ficou toda machucada. E quando ele olha pra baixo, ele vê que é uma pedra Wei-Ki. E ele olha pro lado e é o mestre que jogou. E ele diz: essa velha raposa nos enganou. Mas mesmo assim, o mestre tá todo acabado ali. E um dos gêmeos ataca o mestre, dizendo que seja a escritura ou qualquer outra coisa, ele vai destruir primeiro. Mas o mestre pode estar acabado, mas ainda tem 1% de sua força. Ele usa algum poder ali e toca no chão, colocando uma mesa na sua frente. E o gêmeo pergunta a ele se ele ainda tá tentando fazer truques. Só que quando ele destrói a mesa, ele percebe que o mestre já tá preparando outro golpe que acerta a cara dele na forma de um tapão. O bicho saiu voando com a cara amassada, mas saiu voando mesmo, acertou a outra parede lá, destruindo ela. E um dos gêmeos ali fica desesperado pelo seu irmão, e no seu pensamento ele pergunta se isso é um grande problema, se o poder do mestre ali se recuperou, e mesmo que seja só metade da força dele, o irmão dele não terá a menor chance contra ele. E ele pensa: de jeito nenhum, mas o irmão do protagonista já tá atrás dele, tá lançando uma técnica espada da lua de água. E o gêmeo irritado pergunta a ele como ele se atreve e defende o golpe do irmão do protagonista. Isso enquanto o irmão do prota tá pensando que mesmo que ele não consiga vencer, ele tem que aguentar o máximo possível até que o mestre dele se recupere. E ainda tem os figurantes lá, tá chamando desesperado pelo seu capitão, perguntando se ele está bem. E o bichinho tá ali todo irritado com a cara amassada ainda. Então ele pega algumas facas, uns espetos ali, e taca no mestre, chamando ele de velho maldito. Mas o mestre, que não é besta nem nada, ele simplesmente desvia desse espeto aí. Mas mesmo assim, o gêmeo ali tira a conclusão de que parece que o mestre ainda não se recuperou e ele não pode permitir que isso aconteça. Um homem idoso, sem forças pra se mover, como ele ousa zombar dele dessa maneira? E ele fica irritado, pensando que vai matá-lo lentamente e de forma muito dolorosa. Mas por enquanto, é pra ele apenas observar como ele vai arrancar os membros do discípulo dele. Então ele ataca o irmão do protagonista pelas costas, que fica sem reação e toma o golpe no peito. E o mestre fica desesperado, ele grita: não! Mas isso não adianta de nada, porque o irmão do prota tomou o golpe mesmo assim e cai no chão. E o bichinho tá todo sangrando. Então um dos gêmeos, irritado ainda, fala: agora finalmente terminou, e vai atacando ele. Só que o protagonista grita a eles falando: aqui está o que vocês estão procurando. Então eles param de atacar o irmão dele. E o livro ali caiu no chão. E até que eles olham pra trás e até o mestre tá pensando: por quê? Por que que ele fez isso? O protagonista simplesmente se mostrou pra todo mundo ali. E o mestre tá chamando por ele, só que no pensamento, perguntando por que que ele ainda está ali. E um dos gêmeos olha pro livro e pensa que isso é... Então os dois gêmeos correm falando que é o livro que contém a sabedoria secreta do mestre. E o outro fala: foi eu quem viu primeiro. E o protagonista pula lá do muro e vai correndo até o seu mestre, perguntando se ele está bem. Mas o mestre tá ali pensando: um Zeon, como você pode ser tão imprudente? Eu esperava que você pelo menos sobrevivesse. E o protagonista tá ali chorando pelo seu mestre. Só que ele fica desesperado porque o
os dois gêmeos tá atrás dele e ele pergunta ao protagonista se ele os enganou. Então ele pega o protagonista pela gola e simplesmente o joga pro lado. Na real, não joga pro lado não, joga pra fazer o bichinho voar mesmo e acerta a outra parede. Tanto que ele até cospe sangue. E o irmão mais velho dele vai até ele, desesperado, chamando por ele e pergunta se ele consegue ficar de pé. E o prota responde que ele consegue sim. Mas os dois gêmeos tá indo até ele e os dois estão dizendo que o protagonista tem coragem. E ele rasga o livro falando que trata-se apenas de um registro contábil. E o protagonista vai pagar por ele enganar eles. Ele vai cortar os dedos um a um até que ele entregue o livro verdadeiro. Mas o irmão do protagonista pergunta ao prota se ele conseguiu memorizar a escritura. E ele diz que sim, ele memorizou tudo. Então seu irmão fala, mesmo? Ah, que bom, bom trabalho. Enquanto no seu pensamento ele está se desculpando a seu irmão, dizendo que é a única maneira de proteger a técnica secreta. E ele pega o livro e fala, está aqui, esse é o verdadeiro livro que contém a sabedoria secreta. Então os dois gêmeos ficam com o sorriso de idiota deles falando, deveria ter feito isso antes. Já o mestre tá pensando que esse é o verdadeiro livro que contém a sabedoria do mestre secreto. E se pergunta como que ele vai usar uma coisa tão perigosa para salvar esse velho. E os dois ficam frente a frente com o irmão do protagonista, rindo da cara deles. E um deles diz, finalmente está em minhas mãos. Só que o livro começa a pegar fogo porque o protagonista, quer dizer, o irmão do prota tacou fogo nele. E os dois gêmeos ficam desesperados, perguntando o que você tá fazendo? E ficam se lamentando pelo livro, dizendo, a sabedoria secreta do mestre foi queimada. E pergunta por que você fez isso? E o cara tá com a marca do tapa na cara até agora. E fica irritado falando, você, seu idiota. Enquanto ele ataca o irmão do protagonista, que recebe o golpe total e sai voando. Mas o bichinho ainda tá vivo, então o gêmeo fala, vou esmagar sua cabeça. Mas por algum motivo, o outro gêmeo fala pro seu irmão que não é pra ele fazer isso. Mas mesmo assim ele lança o golpe, só que o irmão do protagonista desvia. E o outro gêmeo ali fala pro seu irmão se acalmar, porque não há como o irmão do protagonista realmente ter queimado tal tesouro. Com certeza ele deve ter um plano reserva. E então o outro gêmeo tortura o irmão do protagonista e manda ele falar antes que ele arranque as estranhas dele. E diz que ele deve ter copiado o conteúdo em algum lugar. Se tem uma cópia escrita à parte ou algo assim. E o irmão do prota fala, uma cópia escrita à mão? Algo ainda melhor do que isso. E os dois gêmeos perguntam o que? Enquanto o protagonista tá ali correndo até o seu irmão. Não sei pra que, o bichinho é fraco. Então o irmão do protagonista vira o seu dedo mirando até o prota falando, o que é aquela criança? Essa criança é a única que conhece o conteúdo da técnica secreta. Então os dois gêmeos se viram perguntando o quê? E o protagonista fica desesperado e ele se lembra de quando o seu irmão manda ele escutar. E ele cochicha no seu ouvido falando que quando ele tiver memorizado o livro é pra ele descer e dar a eles um falso. E o prota perguntou o quê? Dizendo que mesmo que ele entregue uma falsificação, os dois descobrirão imediatamente. E o irmão dele fala que é verdade, mas o mais importante no momento é ganhar tempo. E o mestre ali atrás do protagonista, no seu pensamento ele tá dizendo, eu entendo, você está confiando tudo ao seu irmão. E ele pede ao protagonista, no seu pensamento, dizendo, por favor, nos perdoe por tê-lo feito passar por tantas dificuldades. Então o gêmeo que tomou o tapa na cara ali pergunta ao irmão do protagonista se ele tá tentando o enganar novamente, só pra salvar a vida desse pirralho. Mas o outro gêmeo fala pro seu irmão que ele ainda não tem outra pista. E eles não conseguiram encontrar a escritura, mesmo depois de procurarem exaustivamente esse lugar. E se eles matarem esse garoto também, eles não terão mais pista. Então o gêmeo que tomou um tapa na cara ali fica irritado, chamando o irmão do protagonista de bastardo. Já o irmão do prata tá pensando que é isso mesmo, o protagonista é a única pista pra encontrar a escritura, e eles não podem matar o irmão dele. Então o gêmeo ali fala, certo, tudo bem. Então ele amarra o seu negócio ali no braço do protagonista e sequestra ele, falando que eles levarão essa criança junto com eles. E eles podem simplesmente matá-lo mais tarde, depois de confirmarem isso. Então o irmão do prota fala, sim, isso é o suficiente. Mas ele não vai sair vivo dessa situação, ele toma um golpe no meio do peito. E o gêmeo ali diz que isso significa que ele não é mais necessário. E então ele termina de tomar o golpe, mas ele tá pensando que por sobrecarregar o protagonista, uma criança tão jovem, com essa pesada responsabilidade, esse irmão mais velho tolo pede perdão. Então ele cai já morto ali no chão. E o protagonista, vendo toda essa cena, ele começa a chorar desesperado e grita pelo seu irmão chorando. E o protagonista desesperado fica se lamentando pelo seu irmão, dizendo que ele morreu por sua causa e ele não pode fazer nada.
nada, ele é absolutamente inútil. Mas ainda assim, um dos gêmeos ali diz: bem, então, Santo da Espada, você é o único que restou. E de um jeito sarcástico pergunta: você está bem? Então ele pega no cabelo, mas eu acho que é uma parte do cabelo do mestre, e fala: vamos lá, veja o miserável estado do seu discípulo. E ainda fala: ei, fechar os olhos não fará com que isso desapareça, e manda ele encarar a realidade. E se ele não quiser ver isso, ele arrancará os olhos dele com prazer. E o protagonista ainda tá ali desesperado, falando não, enquanto o outro gêmeo tá segurando ele, falando pro seu irmão tentar deixar um pouco pra ele também. E ele responde falando: certo, o olho direito todo seu. E ele ataca o mestre falando que ele começará arrancando o olho esquerdo. Mas o mestre simplesmente abre seus olhos e tem um brilho nele e xinga um dos gêmeos falando seu bastardo. E o gêmeo que tá perto dele fala: o quê? Como assim? E o mestre simplesmente ataca ele. E já o outro lá atrás avisa seu irmão que esse golpe é perigoso, mas ele recebe o golpe mesmo assim, bem na cara. E esse soco do mestre brilha tanto que simplesmente parece um Kamehameha. O bichinho ficou sem reação e o outro já tá desesperado gritando irmão, como se fosse o protagonista uns minutos atrás. Já o gêmeo que recebeu o golpe, ele simplesmente tá ali no chão caído e o outro já avança no mestre. E o mestre agora deve estar tudo acabado. E ele tá pensando que usou até a última gota de sua energia inata e ele não tem mais nenhuma força. Já o gêmeo que sobrou tá falando que vai matar ele. E o protagonista fica desesperado de novo falando: não, mestre! Mas o mestre olha pro seu discípulo e fala: é isso mesmo, ancião, você estava certo. Ele se lembra daquele jogo que ele estava jogando antes e ele responde dizendo: esse movimento foi um erro fatal. Então, com um sorriso, ele simplesmente morre decapitado. E o protagonista tava vendo tudo isso, ele fica desesperado de novo e se esforça pra tentar falar a palavra mestre, de tão desesperado que ele tá, ele não consegue nem falar direito. Com isso, seu irmão e seu mestre morreu e os corvos começam a voar ali e as penas deles caem. Mas um tempo depois, alguma figura aparece lá naquele lugar e o corpo do irmão do protagonista tá ali, deitado em uma poça de sangue. E ela olha pra frente e vê também o mestre caído, pelo menos a cabeça dele, né? E ela diz: ah, então é assim que o Santo da Espada encontra seu fim, isso é tudo que existe? E ela ainda diz que ele deveria ter ouvido ela. Seus caminhos longo e complicado, o relacionamento termina assim. E ela pensa que não era assim que ela queria que tudo tivesse acabado. E como que ela foi tola? Então ela joga um pano que cai em cima da cabeça do mestre e fala que não tem intenção de enterrá-lo. Esse é o máximo de cortesia que ela pode mostrar. E diz um adeus ao Santo da Espada. Mas quando ela vira as costas, ela percebe alguma coisa, uma espada, e ela diz: essa espada tem até um símbolo nela. Mas a cena corta pra alguém gritando, é o protagonista que tá sendo torturado, e um dos gêmeos tá perguntando por quanto tempo ele pode resistir, e tenta mandar ele parar de perder tempo e falar o conteúdo da escritura. Rapaz, o bichinho tá todo coitado, mas o protagonista só responde dizendo que ele não sabe. Mas um dos figurantes aqui fala: como você ousa mentir? E o outro manda ele se apressar e dizer a verdade ao líder da seita. E um dos gêmeos aqui avisa o protagonista que essa é a última chance dele, e se ele não falar, ele vai mostrar o inferno pra ele, de ter todos os ossos do corpo dele quebrados. Já esses caras aleatórios aqui ficam pensando: o líder da seita está realmente planejando usar a habilidade divina suprema? Eu acho que falei suprema em vez de suprema. Já o protagonista tá pensando que a escritura que o mestre e o irmão dele arriscaram suas vidas pra proteger, ele não pode revelar isso de jeito nenhum. E de novo ele fala que ele não sabe. Então um dos gêmeos ali, ele ativa a sua suprema habilidade divina e simplesmente aparece um negócio atrás do protagonista que tortura ele mais ainda. O bichinho tá sofrendo de dor. Então o gêmeo fala: vamos lá, conte meu conteúdo. Mas o protagonista responde dizendo que ele prefere morrer. Mas o gêmeo fala: vamos lá, fale logo. Mas o protagonista de novo ele só responde: apenas me matem. Então um deles fala: ah, então é assim? Então devo simplesmente matá-lo? Mas o figurante ele fala: senhor, você não deve fazer isso. E pergunta o que diz no comentário secreto do Sutra do Coração e da Mente. E o outro fala que não adianta nada, já que ele perdeu a cabeça consumido pela técnica divina suprema. Ninguém pode deter o senhor nesse estado. E o gêmeo, sem controle sobre si mesmo, fala que ele vai explodir o protagonista com a sua energia. E o prota fica mais sofrendo ainda com essa tortura. Meu Deus. Então o figurante ali fala pro senhor dele parar. Mas do nada, por algum motivo dele, o dedo dele tá cortado, voando. E ele se desespera e se pergunta o que aconteceu. E essa mulher aparece dizendo que felizmente ela não está muito atrasada. Então ela simplesmente manda o gêmeo se afastar
gostar dessa criança. Fazer isso agora mesmo. Rapaz, ameaçador, hein? Então, nesse espaço aberto, a garota simplesmente aparece do nada ali. Coitado do protagonista, tá todo sangrando. E o gêmeo começa a gritar ali de dor, falando, meu dedo, meu dedo. E os outros aleatórios ali falam, senhor. E um manda ele sair dali rápido. Enquanto outros já entram em posição, falando que o intruso tem a prioridade. E é pra eles lidarem com essa mulher primeiro. Só que sem mais nem menos, a mulher simplesmente ignora eles, já passa chegando ali perto do protagonista. E um deles se pergunta quando que ela, dizendo que ele nem sequer a viu se mover. E essa garota do lado do prota pergunta se ele é o discípulo do mestre da espada. E o coitadinho ali não consegue nem falar nada. Mas o gêmeo, ele vai por trás da garota e ataca ela. Mas ela diz que o protagonista perdeu a consciência, ela não tá nem ligando. Então ela só se vira e se esquiva do golpe. E o gêmeo pergunta a ela como que ela ousa arrancar o dedo dele. E vai fazer com que ela se arrependa por isso, chamando ela de pirralha. Mas ele ataca ela e ela, sem esforço algum, defende os golpes dele. A menina é uma mini monstrinha, a monstrona no caso. Então ela ataca o gêmeo, que também defende, e fala, usando truques baratos, não é? Mas tem um bem no olho dele, que acerta e ele fica gritando de dor. Já esse de máscara aqui, figurante fala, protejam o mestre, e ela percebe isso. Então vários deles montam um formato ali de imagem da borboleta, e chamam de formação sombra de borboleta. Então um deles manda eles matarem a intrusa. Já ela pega o protagonista e taca ele pra cima. Então ela avança nos mascarados e lança um olhar pra eles, cortando eles um por um. E o prota tá ali no céu, quase, eu acho que tá acertando uma pedra aí. Mas voltando pra batalha, tem um figurante ali atacando a garota e pergunta que droga que ela é. Mas quando ela olha pra cima, ela percebe que o garoto, o protagonista, vai acertar a pedra, então ela dá um pulo que chega nele. E ela pega ali no colo, caindo de novo no chão. Já o outro mascarado aqui pergunta se todos foram atingidos. E o gêmeo fala que essa energia imensurável, pergunta quem que é essa pessoa. Mas ele fica esperto porque ele olha a espada dela e ele pensa, essa espada, de jeito nenhum, a espada da lua crescente. E ele fica desesperado perguntando a ela por que que ela está ali. E ela é simplesmente a discípula do mestre da espada, é filha das nuvens, o nome dela é Zoe-Yun. E a garota responde o gêmeo falando por que mais, dizendo que ela está ali para recuperar o que ele roubou. Mas o gêmeo pergunta a ela se o mestre da espada está com ela, e a garota fala que é melhor entregá-lo antes que ele chegue. Enquanto o gêmeo tá pensando que se o mestre da espada aparecer, a Dark Butterfly Shadow estará condenada, e agora é hora de recuar. Então ele responde a ela dizendo que ele não tem nada, e ela, de um jeito ameaçador, pergunta a ele se ele quer perder o outro olho também. Mas ele, desesperado, fala que é verdade e ela precisa acreditar nele, porque aquele maldito discípulo, o irmão mais velho do protagonista, do Deus da Espada, quebrou a escritura. E também, como que ele poderia mentir nessa situação? Então ele se ajoelha ali e fala, por favor, acredite em mim. E ela tá pensando que esse gêmeo, na frente dos seus subordinados, provavelmente não chegaria ao ponto de passar por uma humilhação pra mentir. Mas o que preocupa é a criança. Então ela pergunta ao gêmeo por que que ele torturou o protagonista. E ele fica desesperado pensando, merda, se eu perder essa pista pra essa menina, não terei mais nada. E pensa também que ele precisa enganá-la de alguma forma e escapar. Rapaz, o bichinho vai morrer, hein? Mas tem umas coisas que eu não entendi. O protagonista junto com o irmão mais velho deles são discípulos da espada, do mestre da espada. Mas essa garota aqui também é discípula do mestre da espada. E o feioso lá, o gêmeo, pensa que se o mestre da espada chegar, tudo estará acabado. Não tô entendendo. O mestre da espada é o mestre do protagonista? Morreu? Como assim ele vai chegar? Tem mais de um mestre? Enfim, já deixa o like aí pra parte 2.